ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Moacir José da Silva, professor pós-doutor e historiador austríaco. Seja muito bem-vindo, Moacir. Olá, obrigado, Bruno. Muito obrigado. Moacir, você é professor da Universidade Estadual de Maringá, tem pós-doutorado e atua como pesquisador catedrático na área de História Econômica, dentro da qual tem desenvolvido estudos no âmbito da escola austríaca. Eu gostaria de perguntar, para iniciar esse podcast, o que é ser um historiador austríaco? Eu entendo que a escola austríaca ela é tão somente um prosseguimento do pensamento de um ramo do pensamento clássico universal que tendeu a pensar a evolução da sociedade em termos de uma evolução, vamos chamar assim, de cultural, né? Na verdade, assim, é um processo, a história seria um processo de seleção de melhores valores, né? Os valores que dão mais resultados àquelas sociedades que os sustentam, né? Os valores que dão mais retorno para os indivíduos, né? São aqueles que acabam naturalmente, né? Em virtude de darem mais resultado para os indivíduos, são aqueles que acabam, vamos dizer assim, se difundindo e se transformando em regras, em instituições, se transformando, enfim, amoldando, enfim, a própria sociedade, né? Então, nesse sentido, um historiador austríaco, ele é mais um pesquisador que tem identidade com este tipo de pensamento, no sentido de entender a história do ponto de vista desta evolução, que não tem nada a ver com o evolucionismo darwinista, né? Ao contrário do que muitas vezes até mesmo pesquisadores aí têm colocado, né? Darwin ele teve inspiração nas ciências humanas e não o contrário, né? Basta ver que o Adam Smith foi um dos inspiradores de Darwin, né? Então a gente consideraria assim um historiador austríaco aquele que compartilha deste ponto de vista da história como um processo de uma evolução cultural, né? De cuja base são indivíduos transmitindo, mudando suas condições de vida a partir de suas ações em direção àquilo que eles julgam em cada época, de acordo com o seu tempo e com o seu espaço, aquilo que seria melhor para ele, né? Então, assim, entendo que tributários dessa concepção colocaria Shakespeare, né? Na obra do Shakespeare já aparece assim esse processo de seleção, né? A gente poderia oportunamente definir isso melhor, né? Na obra do Adam Smith, por exemplo, também a gente já vê assim, uma explicação da história a partir de instituições que deixam de existir porque perdem a sua eficiência social, né? E são substituídas por outras que são melhores, né? Como ele dá o exemplo no livro 3º da Lei da Primogenitura. Poderíamos situar o Lord Bacon, né? Que tem uma obra muito interessante que infelizmente não foi traduzida. Acho que o título é Máximas do Direito, né? Onde ele também mostra uma visão semelhante. Então, existe uma tendência do pensamento universal que vem antes da escola austríaca, né? E que tem essa maneira de enxergar como se formam as relações humanas, como que as instituições, as regras, os valores, como que elas se difundem
E essa maneira, ela está, vamos dizer assim, ela pré-existe a escola austríaca, propriamente falando, e os historiadores que aderiram a esse modo de ver a história a partir do indivíduo, né, são historiadores que, eu diria assim, inspirados, ou pelo menos embasados no fundamento essencial da escola austríaca, né, que é o indivíduo e suas ações, fazendo a história a partir de valores morais subjetivos, né? É possível ou é correto, adequado, talvez se fosse a palavra melhor, falar numa escola austríaca de história? E se for correto se referir a uma escola austríaca de história, como é ou como você a definiria e qual seria a diferença em relação às outras escolas que estudam a história? Vamos separar assim as duas perguntas, né? Na verdade, assim, nós podemos falar numa escola austríaca de história na medida em que nós temos muitos historiadores, né? Vamos dizer assim, filiados a esse princípio. Vamos assim, retomando uma base, né? Uma base assim de pensamento, né? Quando Hayek e Mises partiram para o estudo da economia, na verdade, as grandes conquistas para a área de economia, as discussões referentes à alocação de recursos, por exemplo. Então a gente vê no Hayek, principalmente assim, que o fundamento maior disso ele conseguiu encontrar na própria história, né? Tanto que a obra geral do Mises, Hayek, né? São obras que vão bem para além da economia, né? Então, assim, existe uma escola austríaca de psicologia, né? A obra dele é muito grande, existe grupos e escolas de pensamento dentro da psicologia, existe escolas de pensamento filiado a esse ideário dentro do direito, né? E dentro da história também, porque eu entendo a escola austríaca como um prolongamento do pensamento, desse pensamento clássico, dessa forma de ver, né, a história. Então, nesse sentido, a gente teve, assim, filiados a essa ideia de que o indivíduo faz a história, né, nós tivemos, assim, grandes ícones, como, por exemplo, Tocqueville, né, Tocqueville, o Hayek, segundo eu li uma vez, ele teria dado o nome da Mont Pelerin Society de Fundação Tocqueville, tal era a sua admiração por ele, né? Então, assim, citaria também um dos grandes historiadores da escola austríaca, o Dr. Ronald Max Hartwell, né? Olha, assim, um pouco que eu estudei dele, traduzi alguns trabalhos, né? Ele especializado em Revolução Industrial, né? Ele tem, acho que, mais de 200 trabalhos sobre Revolução Industrial e foi o grande debatedor do Eric Hobsbawm, né? No Brasil, infelizmente, só chegou o Hobsbawm, não foi traduzido os trabalhos do Hartwell, que foi uma grande perda. Então, nós podemos dizer que existe uma escola austríaca de história, né? Na medida em que a escola austríaca ela é muito para além de uma teoria econômica, né? Na verdade, ela, embora tivesse começado inspirada em resolver problemas propriamente econômicos, né? Na verdade, o Hayek teve que se debruçar sobre a história e sobre questões metodológicas, sobre questões muito, muito, vamos dizer assim, para além daquilo que a área convencional da economia trata, né? Fiz mestrado em economia e a gente vê que eles tratam, assim, as relações humanas bem do ponto de vista de alocação de recursos, ou quando inspirados nos neoclássicos, num pensamento assim de otimização, maximização, enfim, né?
tem uma forma assim de ver. E a escola austríaca aplicada à economia, né? Ela apresentou assim soluções que na verdade fugiram muito da área específica da economia em termos de conhecimento. Isso é reconhecido pelo Hayek no próprio discurso, né, por ocasião do Prêmio Nobel, né? Então, existe uma escola austríaca de história. Ela talvez não leve esse nome, né? A minha geração talvez pode construir esse nome, né? Entendi. O próprio Mises, que o professor citou, A Ação Humana, é um livro que tem um alicerce muito forte na história, né? E é um livro que não fala exclusivamente de economia. E um autor mais recente do que o Mises, que é o Rothbard, tem um trabalho muito importante e volumoso sobre a história também. Isso, é muito interessante. Agora, O Mises tem um livro que tenho intenção de traduzir para o português, que é Theory and History, né? E é um livro assim essencial para quem é da área de história, né? Todo o tratado, todo o conhecimento que ele tinha das escolas, né? Que deram, vamos dizer assim, base ao debate, né? Então ele passa em revista diferentes escolas de pensamento histórico e acaba mostrando o seu próprio pensamento. Então, esse livro do Mises, né? Até o Rothbard fez o prefácio, né? É um livro muito interessante para quem atua especificamente na área de história. O livro vale a pena, um livro muito consistente, muito, muito, muito fundamentado, né? Agora, com relação à segunda parte da pergunta, professor, qual seria a diferença mais marcante que o senhor identificaria nessa, vamos chamar, escola austríaca de história, em relação às outras as escolas de pensamento histórico mais importantes e que estão em voga no meio acadêmico? Vamos responder assim, dentro dos limites assim de um podcast, né? Sem termos tempo assim para aprofundar assim bem adequadamente, assim, digamos, né? Vamos responder nos limites de uma entrevista, naturalmente, né? Exato. Então, eu falo isso porque eu não quero ser cobrado de ser superficial em algum ponto, né? Por algum colega ou por algum pesquisador, que talvez seja até justo que eu seja cobrado, mas não é o caso aqui de detalhar, de descer tanto ao nível de detalhes, né? Mas fica essa entrevista sendo um início de uma conversa sobre o assunto, naturalmente, né? Exatamente. Então, eu entendo assim, comparando com as diferentes escolas, as principais, vamos citar as escolas pós-marxistas, que também são basicamente marxistas, né? E a escola de análise, né? Então, os historiadores franceses, né, em suas diferentes gerações, né, poderíamos citar o Chartier, o Legoff, né? Tem aí um rol muito grande, né? A diferença básica que eu compreendo é a escola austríaca, ela ofereceu um ponto de partida que acabou assim, digamos, por realizar um sonho, né? Acabou assim por atender um objetivo da historiografia de se libertar do marxismo, de fato, né? Enquanto no marxismo nós tivemos assim uma forte inspiração ainda no positivismo, ainda na ideia de filosofia da história, enfim, todo aquele poderio dos métodos das ciências naturais, a ideia de uma história linear, evolutiva, rumo ao futuro, né? Já na escola de análise, a gente teve assim um certo recuo, né? Na adoção desses métodos de explicação das ciências naturais, né? Então, eles procuraram romper em grande parte com isso, né? O próprio François Doss,
né? No livro História em Migalhas logrou registrar isso assim com bastante clareza, né? Embora assim eu não seja, não concorde com a visão como o Dossi vê a história, né? Mas, enfim, foi esse ponto do livro que eu achei importante. Então, assim, enquanto os Anali procuraram romper, de uma certa forma, com esses métodos das ciências naturais, porém conservaram ainda muitas das suas características. Não foi uma ruptura completa, né? Então, a gente vê ainda, assim, a necessidade de classificação, né? A ideia de formar conjuntos para estudos, né, de agrupamentos sociais a partir de classificações, e isso é um método das ciências naturais, né? E assim, então, por exemplo, a força que tem determinados conceitos, como por exemplo no Chartier, né? Você tem a ideia de que as representações, o homem faz a história a partir de suas representações, mas se a gente vai aprofundando, conhecendo melhor o pensamento do Chartier, você vai observar que sempre tem um conflito movendo a história, né? E para além desse conflito, assim, eu não consegui identificar uma explicação mais contundente. Então, eu comparo, assim, se a gente compara o Mises, né, a obra Teoria e História do Mises, né, traduzindo o título, né, a gente observa o seguinte: o Mises ele oferece um ponto de partida que permite a gente ir para além do Chartier, né? Enquanto o Chartier, né, evidentemente que uma parte da história é possível ser entendida a partir do conflito entre grupos, né? Não estaria, vamos dizer assim, 100% errado, né? Agora, existe também uma outra parte da história que ela é feita a partir da convergência de interesses de indivíduos, né? Então, eu diria que a escola austríaca, ela acaba se constituindo numa teoria que dá ao historiador um horizonte de análise muito mais profundo, porque nós, evidentemente, teve momento na história que os indivíduos se organizaram como classe, né? Um exemplo, a Revolução Francesa, né? Agora, teve momento da história que os indivíduos se organizaram em castas. Damos como exemplo o hinduísmo, né? Fala de 5.000 anos de história que não existiu classes. Então, assim, tanto o marxismo quanto as suas derivações, aquelas visões de história a partir do sistema, quanto a escola dos Anali, né, carecem assim de um ponto de partida que nos possibilite entender, vamos dizer assim, tanto o período em que existiu classes, quanto o período em que não existiu classes, tanto o período em que houve convergência de interesses, quanto o período que houve conflito de interesses. E este ponto de partida, que eu acho que é o grande cerne da questão, que é enxergar a história a partir do indivíduo, né? Somente enxergando a história a partir do indivíduo é que a gente não, vamos dizer assim, não cai em alguma forma de esquematismo guindado a conceitos como simbologias, práticas sociais, né? Estrutura cultural, né? A gente vai... Essas escolas aí acabam caindo em determinados conceitos, e esses conceitos acabam tendo um realismo e acabam, de uma certa forma, tendo uma influência na explicação da história maior do que as ações dos indivíduos, né? Então, assim, em detrimento dessas escolas, para fazer assim uma contraposição rápida,
A escola austríaca, quando ela retoma o indivíduo, né? Quando ela, vamos dizer assim, reaviva, né? Retoma essa parte do pensamento universal, né? Mesmo em Shakespeare você já vê assim o absolutismo, você já vê assim o dinheiro, o comércio, você já vê explicações a partir do indivíduo, né? Então, assim, a escola austríaca, quando oferece esse ponto de partida, ela deixa para nós historiadores um grande método, vamos dizer assim, para que a gente possa fugir dos esquematismos, das militâncias, das paixões e fazer uma pesquisa, digamos, mais imparcial e lidar, inclusive, com variáveis que têm um maior alcance de profundidade, né? Agora, professor, a respeito do seu trabalho acadêmico, você é autor do livro História Econômica 1 e está organizando uma série de 43 livros na área de História. Onde é que entra a escola austríaca nesses trabalhos? A coleção, ela pertence ao departamento de História da universidade, né? A coleção, ela é bastante plural, né? Temos autores das mais diferentes escolas, né? E isso torna até a coleção bastante rica, né? Ela é dividida por temas, professor? Ela é dividida, assim, por áreas da história, né? A história moderna, a história da América, né? As áreas de conhecimento formais da história, né? Certo. Aí alguns dos professores, né? Têm uma influência bem marcante da escola austríaca e a coleção tem, assim, tá já quase no final, né? Já tá chegando aos 40 livros, né? E é uma coleção tem sido bastante interessante, assim. O meu livro, particularmente, ele retoma a origem do feudalismo e o seu declínio, né? De um ponto de vista austríaco, né? Foi bastante debatido, diria que, assim, a julgar pelos leitores, né? Eles me foram muito simpáticos. Até hoje não me recordo de ter recebido uma crítica ao livro, assim, né? Fiquei muito satisfeito, divulguei bastante. Ele faz parte do sistema de ensino da Universidade Aberta do Brasil, né? Essa coleção, ela é financiada pela Universidade Aberta do Brasil. E, como eu disse, né, uma coleção, a gente tem cuidado muito da qualidade dela. Ela é utilizada no ensino superior de História, né? Está à disposição para novos cursos de História que forem abertos no sistema UAB, essa coleção poderá ser utilizada, né? Então, assim, tem sido uma coleção plural, praticamente todos os autores são doutores da área específica, né? E como eu te disse, cada um segue aí uma escola. Eu tenho sido coordenando de uma forma, a coleção, né, de uma forma bastante neutra e vamos dizer, imparcial, né? Agora, quem tiver interessado em eventualmente comprar pelo menos o teu livro, professor, isso está disponível para venda externa? Então, no momento, eu tô assim, terminando uma série de trabalhos aí, e no momento ainda estou trabalhando numa edição atualizada, né, que estará disponível dentro de algum tempo, né? Por enquanto ainda não pude disponibilizar ainda. Entendi. Agora, professor, o que tem na Universidade Estadual de Maringá para ter pelo menos um núcleo de professores que estudam e trabalham com a escola austríaca? Como é que começou isso? Uma pergunta interessante, intrigante, né? Eu devo fazer justiça, assim, a grandes professores que eu tive, né? Eu gostaria, assim, sem comprometê-los, digamos, com as minhas imperfeições, né? Mas gostaria de frisar que aqui em Maringá a gente teve um grupo de professores, né? Professor Lupércio Antônio Pereira, professor José Flávio Pereira, professor Claudinei Mendes, né? Uma série de outros que nos deram, assim, uma boa formação na economia política clássica, né? Muitos
destes historiadores que inicialmente eram ligados ao marxismo passaram a estudar a economia política clássica, né? Adam Smith, Ricardo, e aos poucos lograram melhores respostas às suas indagações sobre a estrutura, sobre o movimento da própria história, enfim, nesses autores, de forma que nós acabamos sendo bastante influenciados pela própria economia política clássica, Adam Smith mesmo, né, através deste núcleo de professores, né? Então, assim, eles abandonaram o marxismo e partiram para a economia política e nós ficamos na economia política. Eu, particularmente, depois, quando fui para os Estados Unidos, quando fiz mestrado aqui, né, em economia e tal, aí dentro da economia, acabei consolidando de maneira mais forte, assim, o meu vínculo com a escola austríaca, né? Então, assim, mas Maringá existe um trabalho, assim, bem acadêmico, bem, assim, plural também, bem tranquilo, bem profundo, mas os alunos que nos procuram, a gente procura encaminhar, nós temos muitos projetos, temos muita coisa mesmo, assim, o trabalho aqui, não só o meu, né, mas de todos os professores, temos o professor Itamar, né, também tem um grande trabalho. E que eu já entrevistei no podcast. Ótimo. E então, assim, aqui em Maringá tem um núcleo, assim, muito grande de pensadores, não só no nosso departamento, né, tem também em outros departamentos, pessoas de outras áreas que têm uma grande simpatia com a escola austríaca, né. Então, tenho procurado aqui, até aqui, né, tenho tido uma agenda acadêmica extremamente pesada, né, e eu não tenho conseguido, assim, atuar mais como scholar, né, como eu gostaria, né, mas dentre os projetos que eu acho que seria importante para nós aqui, que eu estou trabalhando nele, é na tradução desse livro do Mises, Teoria e História, né, esse livro, na nossa área, ele marcaria a época, viu? Seria muito importante, sim. E a ideia é publicar pela universidade? Então, aí nós estamos pensando ainda, sabe? Mas podemos conversar, ver aí com os institutos, com as editoras aí, né? Estamos trabalhando, né, na tradução, né? Traduzimos parte, né? É um material interessante aí e a ideia, vamos dizer, acadêmica, é ter uma coisa em português para o historiador, né? O próprio Hayek, ele considerava o historiador, né, no livro Capitalism and the Historians, né? Capitalismo e os Historiadores, que foi um meeting da Montpellier, né? No prefácio ele considera, né, o historiador é uma classe muito influente, né? Ele considera a classe mais influente do mundo científico, né, do mundo acadêmico, né? E então eu acho que a tradução, né, a vinda do Mises, né, uma obra assim como essa, né, Teoria e História, né, para o português, eu acho que abriria, com quanto mais considerando essa conjuntura que o Brasil vive, né, eu acho assim extremamente oportuno. Né? É interessante que os institutos, as ONGs tivessem um olhar especial para este esforço acadêmico, assim, de trazer uma obra do Mises, assim, que tanto na filosofia quanto na história, né? Porque tanto na filosofia quanto na história ajudaria a compreender os supostos fundamentais e as fragilidades teóricas dessas diferentes escolas que ainda existem ou existem pedaços que sobreviveram, né? Então é isso. Professor Moacir, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, assim, vou deixando assim uma palavra final, né? É um prazer, assim, poder estar falando. Sei que via tecnologia de comunicação será reproduzido muitas vezes. Eu deixo uma palavra final, assim, um ensinamento que eu tive com a escola austríaca, que para os historiadores, né, para os mestres que eu formei, para os alunos, né, eu sempre friso a importância da humildade do historiador, né? O historiador muitas vezes se deixou influenciar pelo modo de operação
dos físicos, dos químicos, dos biólogos, né, que dão, né, em razão das características das ciências naturais, o modo deles, eles têm assim um poder sobre o objeto muito grande, né? E muitos historiadores acreditaram nisso e trouxeram isso para a nossa área, né? A escola austríaca, bem interpretada, ajuda a gente a entender que na história a história não dá para ser tratada em termos de arrogância, da arrogância que a gente vê hoje, né? De muita gente na mídia, né? No Estado, etc., né? Então deixa essa mensagem que talvez um começo, né? Um princípio para uma investigação imparcial, uma investigação com profundidade, com entendimento, assim, com uma reconstrução imparcial do passado. Ela não só precisa ter como fonte a história das ideias, mas precisa ter do historiador assim, um senso de humildade perante o seu objeto de estudo, né? Esse senso de humildade foi uma das coisas mais encantadoras que eu vi no Hayek, no Mises, na humildade intelectual, e com ela para mim particularmente, abriu a porta para uma palavra tão em desuso na nossa área, que é a compreensão da história. Todo mundo tem uma posição, tem uma luta, tem uma manifestação, tem um protesto, mas a compreensão realmente requer assim, muita humildade, muita simplicidade de alma, né? E isso eu aprendi com a escola austríaca. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.